fazer laudos possibilitou tanto a gente atender avaliações de imóveis para terceiros, quanto para a gente vender o projeto para ser financiado pela Caixa e já fazer as tabelas necessárias para o financiamento e também as visitas para liberação de crédito, né, não para dentro da Caixa, né, mas para o cliente mesmo. Nós não tínhamos nenhuma experiência com avaliação de imóveis e hoje tanto eu quanto o meu sócio, a gente, além de manter todos os trabalhos que a gente fazia anteriormente na construtora, com execuções de obra, com construções, a gente agregou o serviço de avaliação. E isso tem sido muito rentável. E isso melhorou muito os nossos rendimentos. Nós temos uma construtora atual já com faturamento na faixa de R$10.000, acima de R$10.000 no mês. E a empresa Destra, que eu também faço avaliações, que eu trabalho em parceria com a Viviane, nós já temos um faturamento acima de R$12.000. Olá, valorosos! Sejam muito bem-vindos ao nosso evento Rota 10K, que foi desenhado especificamente para te mostrar como você pode ganhar R$10.000 por mês na área mais inexplorada da arquitetura e da engenharia civil. E com isso você entende que não precisa depender somente de projetos e de obras. E eu vou te mostrar exatamente como fazer isso. Sejam muito bem-vindos. Eu sou a Vivi Carvalho, arquiteta especialista em laudos de avaliação de imóveis urbanos e vou te acompanhar nessa jornada, nessa via mais alargada, onde você realmente consegue construir a sua carreira de valor. Já coloca aqui no chat para mim se você já conhecia a área de laudos, se não. Se você não conhecia a área de laudos, se você está chegando agora, está descobrindo agora esse novo caminho, coloca 0 quilômetro, que você é 0 quilômetro aqui no chat. E se você já conhecia, até já fez alguma coisa de laudo de avaliação, mas ainda não tem a clareza necessária e precisa se aprimorar, coloca "sou rodado", que aí a gente consegue entender que momento que você tá desse caminho, para que tudo faça sentido realmente para você. E aqui você vai entender como você pode usar a área de laudos tanto para fazer uma renda extra, para complementar o seu faturamento, para abrir uma nova frente de faturamento, e como você pode transformar, se for o seu objetivo, em uma vida que se vive com laudos de avaliação. Vive, mas isso é possível? Sim, é super possível. Eu vivo, inclusive, de laudos de avaliação de imóveis urbanos há mais de uma década. Vocês têm noção do que é isso? É muita coisa, né? Então, seja você CLT, seja você autônomo, independente, tá? Você consegue conciliar com seu trabalho, a sua atividade principal, não precisa largar o que você faz e pular de paraquedas, mas você, caso queira sair, não aguente mais trabalhar com projetos, queira fazer uma transição de carreira, mudar o rumo da sua carreira realmente, você constrói essa solidez, esse caminho que vai te trazer mais estabilidade, flexibilidade de horários e realmente te tornar dono do seu tempo, com serviços chegando direto no seu e-mail, sem você precisar ficar nessa ânsia buscando clientes e agradando clientes com infinitos retrabalhos, tá? Então, como eu disse, faz mais de uma década, né, que eu trabalho exclusivamente com laudos de avaliação. Já fiz mais de 2.500 laudos, confesso que depois dessa quantidade eu parei de contar, deve ter mais uns aí picados na frente. Eu cheguei a criar 3 empresas de laudos de avaliação do absoluto zero, então tenho aqui a propriedade para trazer para vocês esse caminho e a
como torná-lo mais fácil, didático e desconstruir essa área que muita gente não conhece. A gente vai começar aos poucos, tá? A entrar no conteúdo, vocês vão receber conteúdo de valor aqui, tá? E depois a gente vai dar uma pisada no acelerador no decorrer do nosso evento e dessa série de aulas. Time, coloca na tela o QR Code do grupo do WhatsApp. QR Code na tela. Por quê? Porque esse grupo do WhatsApp é o grupo por onde a gente envia materiais de apoio e vocês vão receber materiais de apoio. Somente quem assiste, participa da aula, que recebe, consegue em algum momento dessa aula, de cada uma das aulas, é liberada uma frase senha. E com essa frase senha, você consegue desbloquear os materiais, os PDFs, os arquivos que vão para esse grupo de WhatsApp. Ou seja, você tem que estar atento a qualquer momento dessa aula em que seja liberada a frase senha para desbloquear o material que vai para esse grupo de WhatsApp. E esse grupo de WhatsApp, você precisa estar nele então. E esse QR Code é para que você esteja nesse ambiente, tá? Absolutamente tudo que eu trago aqui já é conteúdo, porque eu percebo que muita gente se sente perdida, insegura e precisa aprender a lidar também com essas inseguranças. Bora lá, gente! O que vai ser enviado de material para vocês aqui nessa aula, tá? Eu vou mandar um resumão das melhores atividades para escolher em cada edital, tá? Nesse grupo de WhatsApp, destravando com a frase senha. E no final, vocês também vão ter a oportunidade de receber o acesso ao mapa de credenciamento, um fluxograma que vocês não encontrariam em nenhum outro lugar, porque foi criado por mim mesmo, para vocês entenderem de fato, passo a passo ali, como que entra nesse mercado de laudos, tá? Bora? Então, gente, trazendo aqui para vocês, quem ainda se pergunta, tá, Vi, mas assim, como, né, que eu vou conseguir ganhar 10 mil reais por mês? Isso realmente funciona? Esse negócio dá dinheiro mesmo? As pessoas conseguem esses resultados? Então eu faço questão de mostrar para vocês esses resultados. Isso aqui é resultado, gente, de laudos de avaliação de imóveis urbanos, tá? Então aqui, ó, 12 mil reais no mês, 16 mil, 13 mil, teve um aqui que isso aqui foi meu, inclusive, tá? De 2 meses acumulados ali, que teve 26 mil reais, só que de 2 meses. Isso aqui você consegue trabalhando sozinho, entende? E isso não é só comigo, tá? Não é só comigo que acontece. O mercado de laudos, ele pode até trazer uma oscilaçãozinha, mas a curva é suave. O que eu quero dizer com isso? Pode até ser, eu sou bem pé no chão, vocês vão entender isso ao longo dessas aulas. Pode até ser que tenha uma oscilação do tipo, ganhei 7, ganhei 8, ganhei 10, ganhei 13, ganhei 9, ganhei 15, ganhei 12, entende que pode ter uma oscilação que eu costumo falar que pode até variar de 7 a 15 mil reais, por exemplo, mas a média de 10 mil reais no mês, ela é algo que te sustenta para você poder realizar as coisas que você quer para sua vida mesmo. Enquanto com projetos, muitas vezes, é uma média assim de tô rico, rico, pobre, 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 rico, pobre, aquela coisa maluca que você às vezes não tem dinheiro para conseguir pagar aluguel, entende? E aqui para vocês terem essa convicção que não é só comigo. Vivi, mas é porque é você. Não, não é só comigo. Veja só, para vocês terem ideia, isso aqui são resultados de alunos meus. 98 mil reais em 6 meses. E ele chegou a fazer mais de 6 dígitos antes de completar um ano, ou seja, mais de 6 dígitos em 8 meses. E isso aqui, antes de um edital da Caixa, por exemplo, que vocês vão entender melhor sobre isso, antes de ser aberto. Entende? Olha aqui, 200 mil reais também. Isso aqui antes de edital ser aberto. E para você ver que realmente não é só comigo, que você também pode ter esses resultados começando do zero, dá uma olhadinha nisso aqui.
vamos contar, quantos laudos, às vezes alguns não foram entregues ainda, mas quantos foram contratados até hoje? Olha, mais de 50. Mais de 50 laudos. E de licitação em si, licitação, enfim, todas as outras coisas, exceto a caixa que já a gente comenta, né, da expansão, mas só disso, pelas notas, pelas coisas que você me mandou, eu fiz a conta, deu R$138 mil. Sim. Gente, Deus, mas assim, é muito, porque você fez R$138 mil sem a caixa aberta. Tipo assim, sem a caixa aberta, entendeu? Então quem fica esperando, vai esperar a caixa? Não, fuça. Porque eu vejo assim, né, eu acompanho muito, eu stalkeio meus alunos. Mas assim, eu acompanho muito e assim, você tá sempre fuçando. E esses resultados que o Matheus falou, eles foram antes de abrir o edital da Caixa. Depois, esses valores já foram completamente atualizados. E até esse aqui já tá, já passou já disso aqui, mas é um parâmetro que eu tenho para mostrar para vocês que até hoje ele já faturou, começando do zero, já faturou mais de R$500 mil exclusivamente com laudos de avaliação. Então, quem pergunta, nossa, será que dá mesmo? Esse aqui é um exemplo muito claro, porque ele começou exatamente pelo mesmo caminho que eu estou mostrando para vocês nessa rota, exatamente com isso, exatamente com essa metodologia, e alcançou esses resultados. Então, se a sua busca realmente é ter uma mudança de carreira, um caminho com mais autonomia, para você não ter chefe batendo na mesa todos os dias, muitas vezes sendo grosso na construção civil, porque sim, acontece, não viver com medo de ser demitido, por exemplo, você poder ter uma estabilidade financeira, com contratos assinados por anos, onde os serviços chegam no seu e-mail, onde você não precisa ficar se preocupando em captar, em buscar esses clientes, podendo começar, inclusive tendo uma renda extra e fazer uma transição para viver de laudo, se assim desejar, sair de obras e projetos sem precisar desistir da profissão. Alguma vez você já pensou em desistir da profissão, da área de arquitetura e engenharia civil? Coloca aqui no chat se você já pensou sobre isso, porque isso passa na cabeça de muitos arquitetos e engenheiros civis e muitas vezes desistem. Então esse é um caminho que mostra que você não precisa desistir, você só está usando, pegando um caminho que todo mundo pega e que de certa forma acaba não te trazendo a valorização que você precisa para construir a vida que você deseja. E não é porque não está trabalhando com obras e com projetos que você seria menos arquiteto ou menos engenheiro. Muito pelo contrário. Saiba que a área de laudos é uma área que vem para te colocar numa posição de autoridade quase que de fiscal dos demais. E por isso que acaba trazendo uma valorização, um distintivo de valor junto. De modo que você é o profissional que passa a apontar e não aquele que é apontado. E eu confesso para vocês que ganhar mais trabalhando nesse lugar de mais tranquilidade e conforto é muito melhor. E ter essa liberdade de tempo, de horários. Eu tenho amigos, por exemplo, amigas credenciadas, tenho amiga mãe solo, por exemplo, que leva o filho para vistoria, entende? E isso é liberdade, isso também é libertador, ela poder estar com o filho dela o tempo que ela escolher estar, né? Então, o melhor caminho para te direcionar nessa mudança realmente, nesse impacto, nesse aumento de faturamento, é laudos de avaliação. E o melhor lugar para começar a construir isso é dentro dos bancos. Por quê? Com os bancos, você consegue ter serviços chegando no seu e-mail, como eu falei, não precisando lidar, agradar, ter retrabalho, muda a pia de lugar, muda isso, altera o projeto, altera 1 milhão de vezes com clientes de projetos, por exemplo. Não depende das outras pessoas, é uma carreira que depende somente de você e da sua decisão. Você não depende de mão de obra, de pedreiro, de estar embaixo do sol e tendo que ficar lidando com a mão de obra que desiste, não vai mais e desqualificada muitas vezes. Não é uma concorrência, você é credenciado e não é concurso, então você não concorre com outras pessoas, você vai entender como você só
concorre com você mesmo, com a sua própria decisão. Você não precisa trabalhar, né, com pegar outras coisas se você quiser, tá? Mas você tem a liberdade de continuar pegando se você quiser também. Então, é onde você, se preparando para os bancos, no momento dos editais e atividades certas, sabendo escolher as atividades que eu vou trazer aqui para vocês hoje, você tem um fluxo constante de serviços chegando no seu e-mail que te leva a 10 mil reais por mês. E foi por isso, né, que foi essa área que eu escolhi para construir uma vida com mais qualidade. E vocês perguntam, né, como é uma área ainda pouco explorada, pouco falada, eu vejo que muita gente me pergunta, Vi, mas como que você começou? Como que foi para você, né? Como que você chegou até os laudos? E a grande verdade é que quando eu descobri que a área de laudos existia, eu estava muito cansada. Eu estava cansada, esturricada, eu estava trabalhando muito e estava ganhando muito pouco. Eu estava vendendo a minha vida, eu estava vendendo hora de vida por praticamente R$28. E hoje quem ganha aí 3 mil reais por mês sabe do que eu estou falando. Quando eu trabalhava ali sábado, eu trabalhava domingo, eu trabalhava à noite, às vezes até em feriado, eu cheguei a levar colchão para o escritório de projetos, porque eu parecia que eu não tinha saído da faculdade, entendeu? Eu tinha que preparar um negócio para plotar, para entregar no outro dia, porque o cliente tinha pedido para alterar. Era insano, entende? Eu tava adoecendo mesmo. E eu fazia tudo isso para no final do mês conseguir ganhar R$3.500, assim, fazendo muito, 4,5 no máximo, mas eu não conseguia nem manter essa rotatividade, entende? Eu tava super desgastada, mas eu tinha que dar certo. Eu tinha que dar certo. E naquele momento, eu não via como, porque eu achava que eu ia, ao mesmo tempo, trabalhar com projetos e com obras o resto da minha vida, porque foi isso que eu aprendi. Então, eu não sabia que tinha outro caminho. E eu não era nem apaixonada por projetos. Tem gente que e consegue continuar fazendo, mas eu não era. Não era o que eu me via brilhando o olho fazer. Mas eu achava que eu tinha que continuar porque, afinal de contas, fiz faculdade, a minha mãe trabalhou ali de doméstica para conseguir me manter na faculdade, e eu precisava dar certo, sabe? Sabe aquela sensação de eu consegui? Eu precisava. E aí, no meio de tudo isso, dessas buscas, trabalhando muito, uma amiga minha, né, chegou para mim e falou, amiga, por que você não vai trabalhar com laudos de avaliação? E eu fiquei um pouco reticente, porque eu pensei, parecia uma área tão distante da minha, e quando ela falava, é possível ganhar 10, 15, 12 mil reais, eu falava, mas será mesmo? Por que não tem mais gente fazendo isso? Você é boa, por que eu conheço um monte de gente trabalhando com projetos? Porque realmente é uma área que não é desmistificada. E aí, se não fosse minha amiga ali de carne e osso, sabe? Talvez eu realmente continuasse duvidando. Mas graças a Deus, eu ouvi essa minha amiga e eu comecei a preparar os meus materiais para mandar para o credenciamento. E mesmo que naquele momento que ela me disse isso, eu não sabia por onde eu ia começar, eu não sabia se essa área era para mim, eu não sabia de onde é que vinha essa demanda, eu não sabia nem o que era credenciamento, eu não sabia o que era um laudo, eu não sabia se eu ia dar conta e se eu teria a confiança e segurança necessária. Mas eu fui, entende? Com medo mesmo, eu fui preparando esses documentos, eu mandei para o credenciamento e a partir dali eu dei o pontapé para sair dessa realidade. E deixei, né, de viver de obras e de projetos porque fui habilitada no banco. Sendo habilitada, o edital naquele momento que abriu foi o edital da Caixa, eu tive que me preparar antes, né, para conseguir entrar, porque quem se prepara quando abre não dá mais tempo. Então, graças a Deus, eu escutei ela, né? E é esse ciclo que eu tô abrindo aqui para você hoje, né? É esse elo que eu tô te abrindo, assim como ela me disse um dia, exatamente isso que eu tô trazendo para você. Por quê? Eu tinha muitos motivos para não ir. Porque eu não tinha carro, eu não tinha CNH, não tinha nada disso. Mas, basicamente, quando eu recebi
o resultado do meu credenciamento, eu corri atrás de alguém para dirigir, o seu Antônio, fui para fazer as vistorias com ele, mesmo sem ter CNH nem carro, mas eu fui. Isso podia ser uma baita uma muralha na minha frente. E foi isso que me trouxe um faturamento médio no primeiro ano de R$13 mil por mês. E foi aí que realmente eu consegui. Hoje, graças a Deus, minha mãe não precisa trabalhar. Não tô falando sobre luxo, ostentação, entende? Eu não tô falando sobre isso, mas eu tô falando sobre ter uma qualidade de vida que eu não alcancei com obras e projetos. Eu alcancei com laudos de avaliação. Vi você apaixonada por sentar e fazer os laudos? Eu gosto, mas apaixonada mesmo eu sou pela vida que os laudos me proporcionam. E eu percebia realmente que essa área era uma área pouco, falada, e justamente isso ficou muito claro quando começaram a me buscar para prestar consultorias para outras pessoas, empresas que queriam começar a atuar na área, mas não sabiam como se credenciar nos bancos, por exemplo. E naquele momento, quando eu já vi que tinha dado certo, eu já estava ganhando uma média de R$13 mil por mês, eu decidi abrir mais 2 empresas. Eu abri mais essas 2 empresas e nisso eu precisei otimizar essa metodologia que eu ia utilizar para treinar as minhas novas equipes. E nisso, o Fábio, que me procurou para consultoria, ele me falou assim: Vivi, é disso que a gente precisa. Ele já tinha feito um curso de software, ele falou: é disso que a gente precisa, monta um curso. E realmente, quando eu olhava para o mercado, o que eu via? Um enorme abismo. Eu via um grupo de pessoas que não tinham ideia que a área existia ou tentavam começar por um curso de software, não sabiam por onde começar. E na outra ponta, eu já via pós-graduação, o mercado, os faturamentos. Só que aqui não tinham como acessar. E por isso muitas pessoas não acessavam. Porque o que o mercado te pede não é uma pós-graduação de 18, 20 mil reais, que é uma boa pós, vale isso. Mas não é isso que ele te pede. O que ele te pede é uma amostra da sua capacitação, que no fim das contas é um laudo de avaliação. Um laudo de avaliação é a chave que destrava todas as portas na área de laudos. Não tem outra chave mais valiosa que essa, tá? E aí você talvez se pergunte: Vivi, mas eu não tenho laudo de avaliação. Por onde que eu vou começar então? Vivi, e como que eu vou começar? Eu posso começar sem ter experiência? Sim, vocês viram que eu vim do zero, entende? E aí eu te trago exatamente essa rota, onde a gente passa pelo mapa da SK, a gente passa pelo GPS de valor e você entende também como fazer ali a sua primeira vistoria. Mas dentro aqui eu quero te mostrar como a área de laudos funciona, os setores onde você pode atuar, de onde vem essa demanda, as oportunidades que você já tem hoje, quais editais estão abertos, como começar do zero, como se credenciar sem ter experiência, quais atividades escolher rumo aos 10K, como fazer dos laudos sua renda extra ou viver exclusivamente deles, sendo uma pasta que você multiplica faturamento para diferentes setores, porque saibam que não existem só os bancos para você faturar. E você não precisa escolher um ou outro. Você pode ao mesmo tempo, só que claro, com crescimento estruturado, que é o que eu trago para vocês, você pode entrar nos bancos, você pode entrar no judicial, você pode participar de licitações, você pode fazer parcerias e você pode também atuar no particular. Só que se você tenta fazer de tudo de uma vez, você acaba não fazendo nada. Então é por isso que você tem que crescer o seu faturamento passo a passo. E aí, os principais setores como banco, judicial, licitações, particular, de onde é que vem essa demanda? Porque eu vejo que essa falta de informação gera muita insegurança mesmo, de falar, entendi, mas da onde é que vem esse serviço? Então, basicamente, dos bancos, esses serviços, eles vêm de situações de financiamento habitacional. Então, absolutamente todas as vezes que alguém financia um imóvel, imagina o Brasil, as pessoas, a maioria delas financiam a construção ou a aquisição dos imóveis, Toda vez que há um financiamento de um imóvel, existe uma ordem de serviço, existe um serviço que é enviado do banco para um arquiteto ou engenheiro civil credenciado.
tá? E é aí que entra o credenciamento nos bancos, tá? Mas não é só quando financia, é mais do que isso, porque aqui já seria demanda suficiente, tá? Mas, além disso, quando alguém não paga um imóvel, situações... a pessoa não pagou o imóvel, aquele imóvel tem que ser retomado pelo banco. E essa retomada, ela também é feita diante de um laudo de avaliação, que é elaborado também por um credenciado. Então, dos bancos vem de 3 principais pontos: situação de financiamento, situação de retomada e uma terceira situação que é de empréstimo. Então, é quando a pessoa ou a empresa vai lá, hipoteca, vamos dizer assim, um bem imóvel, né? Um bem imóvel é um bem que não se mexe, ele é imóvel. Então, esses são de aptidão nossa, arquitetos e engenheiros civis, avaliarem. Bens móveis, que são máquinas, equipamentos e tal, são de capacitação de outros tipos de engenharias, tá? Mas essa de engenharia de avaliação de bem imóvel é nossa, resguardada pela NBR 14653. E é por isso que os bancos só contratam arquitetos e engenheiros civis. E aí a gente entra no setor de onde que vem a demanda do judicial, então. Do judicial vem de divisão de herança, de divórcio, de separação societária, de empresa, por exemplo, que possua bens imóveis envolvidos, desapropriações, usucapiões. Então, tudo quanto é briga, tudo quanto é situação no judicial, tem avaliações envolvidas e precisa de um profissional que saiba fazer laudo de avaliação. E a justiça tem pilhas de serviços, tem pilhas de processos que envolvem bens para ser resolvidas. Licitações é uma situação que toda vez que um órgão público, como uma prefeitura, secretarias, ministérios, precisarem de um imóvel para as pessoas trabalharem, para servir a população, seja para abrir uma creche, uma escola, qualquer coisa, o galpão onde vai ser armazenado tal coisa, tudo isso, tá? Precisa de laudo de avaliação. E a avaliação não é também só sobre o valor final do bem, também é sobre valor locatário, também é valor de aluguel. E isso acaba sendo muito necessário nas licitações, porque as pessoas, porque é obrigatório, vamos dizer, de tempos em tempos, atualizar o valor locatário, tá? Então é aí que também entram arquitetos e engenheiros civis. Mas não são os corretores que fazem a avaliação? Porque assim, até hoje eu pensava que eram os corretores. Não, corretores não fazem laudos de avaliação. Corretores fazem parecer técnico. Então, eles fazem um material com base na bagagem de história, de conhecimento deles, que é muito válida, inclusive, porém não é método científico. Acaba sendo mais empírica, entende? Então, eles têm o espaço deles, mas de acordo com a NBR 14653, laudo de avaliação é resguardado para engenheiros civis e arquitetos de imóveis urbanos, tá? E tem outras situações também de parcerias, né? Ou seja, parcerias com contábeis, parcerias com advogados, que, vamos supor, tem a Maria e o João, e eles vão por uma briga na justiça. Então, basicamente, aqui tem um juiz, esse juiz, ele nomeia um perito, que vai fazer um laudo de avaliação de um imóvel. A Maria e o João, cada um tem um avaliador também, arquiteto ou engenheiro civil. Por quê? Porque ela tá falando, vale 200 mil, ele tá falando, não, vale 300 mil. E aí, aqui, eles têm que ter laudos para usar como capacidade argumentativa para o advogado, entendeu? Então, o advogado contrata também arquiteto e engenheiro civil para fazer esses laudos de assistência técnica. Ou seja, em uma situação, na briga por um imóvel, que seja na justiça, tem três vagas. E você está aí disputando um projeto com mais 10 profissionais, né? Que acabam não te valorizando por isso. E ainda pede descontinho e chama seu trabalho de projetinho. Não dá um ódio, gente? Quem tem ódio disso? Coloca aí. Vocês têm ódio disso? Eu sinto ódio. E muitas vezes vocês podem se perguntar, Vi, mas eu moro numa cidade pequena,
Será que a minha região, ela tem demanda? Será que a minha cidade tem demanda? Então, eu sempre falo, olha em volta, tem construção daquelas casinhas que parece tudo meio parecida, mesmo que for na região periférica que ainda não está consolidada, é porque tem demanda, ou tá tudo, ninguém constrói. As pessoas, elas constroem tudo com recursos próprios, ou elas compram imóveis tudo à vista, todo mundo rico, a cidade milionária, né? Ou elas financiam esses imóveis. E muitas vezes, gente, eu não tô falando nem de financiar somente Minha Casa Minha Vida, não. Eu tô falando também sobre financiamentos milionários. Por quê? Para a pessoa, às vezes, não se descapitalizar, né? E outro ponto de vista, as pessoas, às vezes, precisam emprestar dinheiro no banco, então tem avaliação. As pessoas morrem, então, ou todo mundo vive para sempre, né? Todo mundo é para sempre. Daí também tem avaliação se as pessoas morrem. Elas se divorciam ou todo mundo vive feliz. Então, se divorcia também tem avaliação. Entende que tudo isso, e você não vai trabalhar só na sua cidade. Você não vai trabalhar só na sua cidade. Você vai entender que com os bancos você escolhe a região, você escolhe as atividades. E aí já começa a sua liberdade com isso, né? Isso aqui já é também para trazer para vocês que existem essas outras portas. Só que, obviamente, você precisa construir uma carreira com passo a passo. Você está descobrindo agora que existe essa área de laudos, onde você consegue escolher a região, as atividades, construir esse faturamento, mas você precisa de uma sequência para pisar em solo firme. E a sequência, a construção da escada de valor que eu trago para vocês, que eu vejo que é a mais eficiente, inclusive foi através dessa escada que vocês viram os resultados ali, né, atrás, foi exatamente por essa escada que essas pessoas começaram também, tá? Então, aqui, começar pelo Banco do Brasil. O Banco do Brasil está com editais abertos neste momento. Mas dá tempo, Vi, de se credenciar? Dá tempo, porque o edital do Banco do Brasil, ele tem um histórico, ele não é assim, papum, abriu, fechou. Não é o perfil e a dinâmica do Banco do Brasil. O perfil e a dinâmica do Banco do Brasil quando você participa de um edital dele, você tende a já meio que se proteger para os próximos, porque ele pode até mudar alguma coisa, mas ele meio que tenta segurar quem já estava com ele, entende? Então isso é muito importante, por isso que o Banco do Brasil, ele não é um banco que por si só vai te trazer 10 mil reais por mês, tá? Sozinho ele não vai. Tem até algumas atividades de 9 mil reais por laudo? Tem, mas não falo que ela vai ser o seu primeiro serviço, entende? Vai ser o seu primeiro serviço, são atividades de 1.450, de 450, de 2.100 reais, mas a de 9 mil você pode galgar até ela, mas ela não é a primeira, entende? E o Banco do Brasil, embora ele sozinho não gere os 10 mil reais, mas ele é o banco mais fácil e é o melhor banco para você começar, entende? Para você pisar no mundo dos laudos. E é justamente, ele tem editais abertos, você consegue começar por eles, tá? Inclusive, acredito que o time já tenha mandado, mas se não mandou, eu peço também para que o time disponibilize naquele grupo de WhatsApp, se puder, coloca o QR Code de novo na tela, naquele grupo de WhatsApp, tá? Do evento Rota, os editais do Banco do Brasil, tá? Para que vocês possam ver com seus próprios olhos como que funciona, não é só a Vi falando, né? Quero que vocês vejam, porque o meu objetivo é vocês terem ferramentas e recursos para entenderem realmente como essa área funciona de um jeito que o mercado não te explica. Além disso, você pode daí pisar, né, o próximo degrau de judicial, ir regando o judicial, né, e também estar pronto para o edital da Caixa. O edital da Caixa, gente, é o seguinte, ele basicamente, ele de fato muda a sua vida. Se você quiser viver do edital da Caixa, você consegue viver, tá? E eu tô falando viver, conseguindo ganhar de 7 a 12 mil reais por mês só com a Caixa, entende? É possível. Eu tenho alunos, inclusive, que ganham mais de 30 mil reais só com a Caixa, entende? Isso acontece, em algumas regiões específicas chega nesse ponto fora da curva de 30 mil. A média é conseguir ganhar aí entre 7 e 12 mil só com a Caixa.
Mas eu quero que você construa não um castelo de areia, eu quero que você construa uma carreira sustentável no tempo. E essa escada de valor é o que acaba te trazendo isso também. E então muita gente fala, Vi, eu sou recém-formado, ou eu não encontro vagas no mercado. Claro, as faculdades nos treinou para panfletar currículo, gente. Então, assim, não é assim que você vai encontrar vaga no mercado. E se não tem vaga no mercado, crie a sua própria vaga. E é isso, é sobre isso. Os serviços, eles chegam exatamente assim no seu e-mail. Então, imagina você recebendo no seu e-mail R$466, R$1.450, R$450, 900 e poucos reais, e vivendo isso aqui. Isso aqui é basicamente, gente, um dia de rota de vistoria quando você já está na pegada trabalhando com editais de credenciamento. Isso aqui foi um dia de rota de vistoria. Nesse um dia foram feitas 1, 2, 3, 4, 8 vistorias que totalizaram R$4.780. Claro que faz a vistoria, depois retorna, faz os laudos e, né, isso é uma parte do faturamento mensal, porque daí tem todas as outras semanas de vistoria. Mas é sobre isso. Nos bancos existem avaliações de imóvel pronto, de imóvel a ser construído, de construção em andamento, a relatório de acompanhamento, e tudo isso são ordens de serviço para você. Se você não está pegando, tem outros arquitetos de engenheiros civis que estão pegando essa ordem de serviço, porque absolutamente tudo gera essa demanda, tá? Os editais do Banco do Brasil tem o 2024, né? Tem o 2023, 2024, o edital do Banco do Brasil 2024, vou dar mais enfoque para ele, porque é o edital que eu vejo que é por onde você deve começar. Então, basicamente, no BB24, você tem a oportunidade de entrar em serviços que te pagam valores de 400 e poucos reais, de 2.000 e poucos reais. E com esses serviços, Vi, quais atividades você acha que eu deveria entrar no Banco do Brasil 2024? O Banco do Brasil 2024, o que eu recomendo é entrar nas atividades primeiro do pacote 1, tá? Que é assim, o mais fácil. Então, o pacote 1 são os laudos por inferência estatística. Agora, Vi, me diz uma coisa. Eu vejo aí falando inferência estatística, mas o que é isso? O que é inferência estatística? Então, basicamente, inferência estatística é o seguinte: o método, né, esse nome gigantesco, método comparativo de dados com aplicação de inferência estatística, é resguardado pela norma de avaliação e ele consiste em você comparar um imóvel com outros imóveis parecidos. Então, a avaliação, para você ver que não é um bicho de 7 cabeças, né? Desde que você esteja com um método ordenado para se fazer, a avaliação por inferência estatística consiste: você tem isso aqui, você tem esse imóvel aqui para avaliar. Vamos supor que isso aqui é um apartamento, tá? Então, você vai avaliar esse imóvel. E para você avaliar ele por inferência estatística, você precisa buscar no mercado. Quando eu digo buscar no mercado, leia-se buscar em sites de imobiliárias, em placas de vendas, buscar no mercado imóveis parecidos com este. Mas entende que às vezes a gente não vai encontrar imóveis tão parecidos, a gente não vai encontrar iguais. A ideia não é ser igual, entende? A ideia é encontrar parecidos. Porque se fosse igual, não ia ter por que ter uma avaliação, ia tirar a média e pronto, não é? Mas eu encontro outros que... Edu, faz uma gentileza para mim. Você pega 2 daquelas ali que são parecidas com essas, mas não são iguais, para eu mostrar pro pessoal. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que quando você tá aqui, ó, isso aqui é um apartamento. Boa. Pega aquela... Essa daí pode deixar, essa tá muito diferente. Essa daí já é o método evolutivo já. Pega essa compridinha. Essa aqui, ó, a laranjadona mesmo. É isso, a compridinha. E a outra aqui, ó, tem um bocal um pouquinho menor. Isso, essas daí. Boa. Então vamos supor que isso daqui é tudo apartamento, sabe? Não estávamos preparados para isso, mas vai funcionar. Então assim, ó. Vamos supor que isso daqui e faz um vídeo e manda lá pro pessoal no grupo para eles verem que eles estão perdendo.
Então, gente, ó, isso aqui são apartamentos, tá? A inferência estatística é o quê? Eu tô avaliando esse apartamento e eu preciso buscar em sites de imobiliárias e outros imóveis parecidos. Mas eu encontro exatamente iguais, não é para pegar tudo no mesmo prédio, não. Eu busco outros semelhantes. Mas eles não têm algumas características um pouquinho diferentes? São semelhantes. Mas esse aqui, ele talvez teria um padrão um pouco diferente, uma área que não é exatamente a mesma, ele estaria num outro andar. Este aqui estaria num andar mais alto, mas ele é um apartamento menor. Ele até pode ser um apartamento, talvez até de um padrão equivalente ou até maior, mas ele é um imóvel com outras características. Ele tem menos banheiros, esse aqui tem 3 quartos, esse aqui só tem 1 quarto, é um flat, por exemplo. Esse daqui, ele até tem 2 quartos, ele tem também garagem, esse aqui também tem. Mas você entende que tem algumas nuances, tem algumas características diferentes? Então, o que a gente faz na inferência estatística? A gente pega todos esses imóveis semelhantes, tá? Coloca numa tabela com essas características. Cada uma dessas características, qualitativas ou quantitativas, nós chamamos de variáveis, tá? E nós tabelamos essas variáveis. Depois a gente pega isso e coloca dentro de um software de avaliação, que a gente usa o TS-SysReg, e dentro desse software, ele vai fazer uma homogeneização. Então, ele vai como se fosse dar uma equalizada, entende? E vai gerar uma equação. É o software que gera. Não é você que vai estar calculando, então x ao quadrado, entendeu? Você gera essa avaliação e gera o valor do imóvel, entende? E ali você tem que sim entender como analisar esses resultados, o que é plausível, quais as justificativas que tem que montar de acordo com a dinâmica de cada banco, porque é aí que muita gente que às vezes tenta sozinho bate na trave, entende? Mas é basicamente no software que faz essa homogeneização e o resultado é uma equação de regressão que é chamada, né? Que na verdade, resumindo, é o relacionamento entre essas variáveis, que são essas características, que geram o valor final da avaliação. Então, tenho medo de não saber avaliar, tenho medo de não conseguir avaliar. Não é com base na experiência que você teve, é com base no método que você aprende. Então, assim como tudo é técnica, faz o passo 1, faz o passo 2, o passo 3, o resultado é o valor real dessa avaliação. Então você também consegue fazer, entende? Então, agora pode tirar essas taças aqui, 500 mil taças. Obrigada, Edu. E aí, vou colocar mais pra cá. E aí, gente, por que eu tô dizendo isso? Porque primeira vez que eu ouvi sobre a área de laudos, de avaliação, e eu vi esse nome gigante, eu pensei, vixe, mas assim, na faculdade eu nem era pessoa que gostava de cálculo. Na faculdade eu não era no que eu era, sabe, que eu ia super bem, é o cálculo, é não sei o que, concreto e tal. Não era, entende? E aí eu falava, nossa, mas se eu tiver que ficar fazendo um monte de conta, ferrou, entendeu? Como é que eu vou viver disso? Então não é assim. Tá? Para vocês terem essa clareza e desconstruir essa área e construir de um jeito mais fácil de entender. Esse é o meu objetivo. A gente com certeza é o método mais didático e seguro que tem no mercado, porque as pessoas aprendem o que estão fazendo, entende? E aí, no Banco do Brasil, agora que vocês já entenderam o que é a inferência estatística, né, o comparativo, no Banco do Brasil, você tem mandando um laudo de avaliação, aí vamos pegar aqui, com um laudo de avaliação, modelo completo, você consegue pegar essa atividade pacote 01. Então, é onde eu oriento focar, tá? A atividade AVA 101 e essa outra que vem grudada com ela, tá? Mas essa outra aqui praticamente nunca vem, essas RCV aqui, tá? Ela é uma atividade complementar, mas ela vem, não tem escolha, ela vem grudada. Então, a AVA 101 do pacote 1 do Banco do Brasil 2024 é a principal, e é por isso que esse é o edital mais fácil dos últimos tempos, porque ele pede um laudo de avaliação, gente, entendeu? E aqui, mas assim, eu não sei como que eu vou fazer esse laudo de avaliação se eu não tenho um imóvel para avaliar, não tive um cliente. Então, você pode pegar
uma casa, um apartamento, de um amigo, de um conhecido, de um vizinho e aprender com esse imóvel, entende? E fazer esse material dentro, obviamente, de uma arena segura, de uma capacitação, porque os bancos também solicitam certificado de inferência estatística, né, de uma capacitação que te subsidie a construção desse laudo e aí você manda para o banco. Então você aprende, por exemplo, no laudo de cá, que é a capacitação que a gente tem, quem quiser, a gente vai passar de nível e realmente quer entrar nos bancos, a gente vai ter um momento para isso, tá? Mas antes disso, eu quero te entregar o mapa real de como que essa área funciona. Porque você é o piloto da sua vida, você faz as suas escolhas e você precisa entender, então. Ah, é um laudo que eu preciso mandar para entrar na AVA 01. Ficou mais simples agora. E aí, esse imóvel, você não precisa ter nada de laudo até agora, não precisa ter nenhuma experiência até agora. Mas você precisa escolher um imóvel, que seja uma casa ou um apartamento, para fazer esse material dentro de uma arena segura para mandar para um credenciamento. E aí sim, você começa a gerar essa renda extra e essa fonte de faturamento com os bancos e começa a construir a sua carreira de fato com laudos, tá? Outro ponto é que você pode, no Banco do Brasil, ir subindo atividades. Então, a atividade AVA 101 é só o começo. Depois dela, você vai colocar as outras atividades. A segunda que eu recomendo é a do pacote 2, que é a atividade, essa aqui, ó, AVR 102, essa daqui, ó, gente. Inclusive, a qualquer momento eu vou soltar uma frase senha que vai desbloquear, que você vai poder usar para desbloquear o material que vai ser enviado lá no grupo do WhatsApp. E esse material, ele vai ter o resumão das atividades a escolher, entende? Então, vai ter um resumão dessas atividades, tá? Porque olhando aqui, pode ficar, nossa, mas eu não vou lembrar, vá não sei o que, tal, né? Então, a gente vai mandar para quem estiver assistindo toda a aula, tá? Basicamente, quando a gente está falando dessas atividades a serem escolhidas no Banco do Brasil, o Banco do Brasil, vamos supor, como eu falei, ele não é um banco de 10 mil, mas ele sozinho, mas ele é um banco que ele é capaz de dobrar o seu faturamento. Então, se você ganha, por exemplo, 3 mil reais no mês, com um laudo do banco, um laudo completo do Banco do Brasil, você consegue de R$ 2.100 mais 2 laudos simplificados no mês de 630 cada um, você consegue chegar em 3.360. No caso, se você ganha 3 mil, você dobrou. Você ir de 3 para 6 mil reais no mês, muda muita coisa no seu dia a dia, na sua rotina, com a sua família, pro que você... Muda suas decisões diárias, entende? Então, isso imagina ter uma renda extra que pode ser até igual ou maior do que a sua renda principal de 3 mil. Basicamente, você pode ler isso de várias formas. Ou você... Estou dando um exemplo aqui, tá? Ou você isso significaria trabalhar metade, porque você não levaria o mês todo para fazer os 3 mil e poucos reais com laudo, tá? Os laudos, eles são entregues em coisa de 4 dias a 6 dias cada laudo, né? E isso, então, 3 laudos, um completo, 2 simplificados, contando os dias que tem no edital ali, de cada banco, significaria que você levaria para fazer esses 3 mil e poucos reais 12 dias conciliando com a sua atividade principal. Ou seja, resumidamente, significa trabalhar metade ganhando o mesmo, entende? Ou ganhar o dobro, ou ganhar mais trabalhando menos. Você escolhe. Você quer trabalhar metade ganhando o mesmo? Ou você quer ganhar o dobro? Ou você quer ganhar mais trabalhando menos? Você que escolhe. Entende? Só que a ferramenta, o veículo para você fazer isso é laudo de avaliação, entende? Por quê? Os bancos, eles têm as próprias dinâmicas também. Ai, Vivi, mas o Banco do Brasil será? Ó, isso aqui é resultado com o Banco do Brasil, entende? Isso aqui é resultado, ó, um mês tal, fez... eu não somei aqui, mas 2.100 mais 1.700 mais 2.100 mais 1.700. Isso aqui foi um mês bom com o Banco do Brasil, tá? O de baixo, que é bem fidedigno, 1.638 mais 1.450 com o Banco do Brasil, entendeu? Então, o Banco do Brasil, inevitavelmente, ele é o primeiro passo. Porque, inclusive, o que eu vejo? Quando abre o edital da Caixa,
o Banco do Brasil é quem coloca as pessoas mais à frente, entende? Quem está preparado para o Banco do Brasil já está meio que com o pé ali, entendeu? Porque os bancos, eles andam, vamos dizer assim, um teve um requisito, o outro vai lá, entendeu? Os bancos, eles... por que essa área, gente, ela não chega... Não é uma área que satura? Porque os bancos controlam as réguas. Então, tem mais gente entrando, o que acontece? Os requisitos mudam. Então, assim... Mas sempre é laudo, mas os requisitos mudam. As réguas que os bancos usam, e aqui eu tô falando tanto Caixa quanto o Banco do Brasil, eles usam uma régua geográfica, que é quando, agora você pode escolher tais regiões, agora você pode pegar mais regiões, agora isso é uma régua. A outra régua é uma régua jurídica, agora você pode ser responsável legal de só uma empresa e não de 3, como eu era, por exemplo. Então a gente tem que ir dançando conforme a música. Só que esse dançar conforme a música é o que faz você continuar surfando a onda dos laudos. E imagina que em 10 anos, o quanto que já não mudou? O mercado muda, gente. A gente tem que estar preparado para isso, entende? Só que se você está na rota, você fica preparado, entende? Você está preparado. Então, em 10 anos mudou muita coisa. Só que todas as vezes que mudou, antes eu já estava preparada para o que ia mudar. E aqui é exatamente a mesma coisa. Eu uso até o evento Rota para trazer essas análises, esses pontos de vista, para vocês serem os próximos credenciados, inclusive Caixa. Entende? Porque é quem está se preparando agora que é quem vai estar dentro dos próximos editais também. Então, a minha orientação comece pelo Banco do Brasil com o edital que está aberto, se prepare para o edital da Caixa. No Banco do Brasil, você começa no BB24 pela atividade AVA 101, pode começar também, se quiser, pelo pacote 2, que é o pacote que envolve mais atividades, tem serviços que chegam a R$2.000 e poucos, e tem serviços de tem serviços de R$630 no BB24. Mas comece pelo pacote 1 e 2, ou só pelo 1 ou pelo 1 e 2, tá? Porque se você for querer, eu vou estar tão pronta que eu vou pegar todas as atividades, você vai demorar muito para começar. Aí sim, um edital pode mudar, pode acontecer alguma coisa aí, tá? Então você tem que aproveitar que esse edital mais fácil está aberto, tá? Outra coisa, quando a gente fala, vocês vão ver em alguns editais, e até no pacote 2, isso aqui é super importante, tá, gente? Anotem isso, se for o caso, porque é muito importante. Isso aqui salva muita gente em muitos credenciamentos, coloca dentro, ali, a bola no gol, tá? Vocês vão ver que tem algumas atividades, conforme vai aumentando o valor de serviço, que fala para apresentar certidão de acervo técnico, por exemplo. E fala para apresentar o laudo de avaliação, mas também uma certidão de acervo técnico referente a projetos ou obras. Isso aconteceu com o Banco do Brasil, isso aconteceu com a Caixa também. E aí, muita gente vem e fala assim, Vi, mas eu nunca fiz projeto, eu sou recém-formado, eu nunca trabalhei na área, eu nunca tive uma oportunidade na área, eu nunca fiz uma execução, sabe? E aí já trava, e é uma barreira, não é pra mim. Não, pelo amor de Deus. Por que eu digo isso? Porque tem estratégia para lidar com isso. Eu vou te trazer essa estratégia agora, que é o seguinte. Se você nunca trabalhou com um projeto ou com uma execução e quer pegar mais atividades de valores mais altos dentro dos bancos e pegar a atividade principal, que é a PF01 do edital da Caixa, por exemplo, você faz o quê? Você prepara, né? Começa com seu laudo, aprender laudo de avaliação. Ponto. Para essas novas atividades, mais atividades, em vez de você pegar um projeto para fazer, caso você não tenha, que o projeto vai levar tempo para fazer, para daí tirar a certidão de acervo técnico, ou pegar uma obra para construir, que daí você vai ter que ter todo o tempo da obra para poder tirar também esse documento, você pode, e os editais permitem, que você pegue uma obra, uma execução de alguém, até de um amigo arquiteto, engenheiro civil, pega uma obra que está em andamento e faça uma vistoria dessa obra. E não estou nem falando de vistoria de, tá com esses problemas e tal. Eu estou falando vistoria, pode ser também, mas vistoria principalmente de quanto já foi executado dessa obra. Já foi executado, foi subido parede, foi feito baldrame, foi feita impermeabilização.
e faz um Word, tá? Do seu padrão, não tem nenhum problema. Faz um Word de relatório de uma vistoria, tá? De uma obra. E tira um RT de vistoria de execução de edificação. Isso que você faz em meio período, sem precisar ter uma obra construída, te coloca dentro de mais atividades que aumentam seu faturamento dentro do banco. Ou, tem outra, e no caso da Caixa eu troco o ou pelo e, tá? No caso de você pegar a atividade PF01 também da Caixa e aumentar atividades do Banco do Brasil, você faz o mesmo agora aplicado para projeto. Mas como, Vi? Não tem a obra lá para eu executar. Então, como que você faz? Você, em vez de ter um projeto já feito, se tiver ótimo, mas se não tiver, não tem um projeto feito, então você pode pegar um projeto de um amigo, de um conhecido, de alguém, tá? Sem nenhum problema, pode pegar esse projeto. E é como se você estivesse prestando um serviço de quase que uma consultoria, mas é como se você estivesse prestando um serviço de análise desse projeto. Então você não precisa fazer o projeto, mas você pode fazer a análise desse projeto. Isso você faz também em meio período. Em um dia você resolve as duas coisas e aumenta ali a sua escada do faturamento. Entende o que eu tô falando? Então, constrói isso, monta um material a mais, entende? Para você poder pegar mais atividades. E aí, resguarda a sua atividade principal de maior demanda da Caixa, que é a PF01, que ali vem 20 ordens de serviço no mês, entende? Para fazer isso com o projeto, como que você faria? Daí você precisaria pegar um projeto, mas eu vou analisar o que nesse projeto, Vi? Tem várias coisas que você pode fazer análise, tá, desse projeto. Você pode fazer uma análise se esse projeto realmente ele está pronto para aprovar na prefeitura de tal município, dentro das condições de lei de ocupação do solo, lei de zoneamento. E fazer um Word também com essa análise. Você pode fazer uma análise se esse projeto, esse aqui é um pouquinho mais desafiador, porque se você ainda não está no mercado de laudos, ele tem algumas coisas que você precisaria saber. Então esse aqui é um pouquinho mais para quem está querendo se aprimorar mesmo. Você poderia fazer uma análise se esse projeto, se fosse ser financiado, estaria atendendo os requisitos para ser financiado, que são os requisitos da Caixa, por exemplo, do banco, por exemplo. Então, poderia ser uma análise desse tipo. Poderia ser uma análise de esse projeto, se for para fazer uma ampliação nele, como que seria, né? Então, você pode analisar e colocar ali como que poderia ser feito essa ampliação. Agora sim, gente, isso daqui ou coloca a gente dentro do banco ou tira a gente do banco, entende? Isso aqui é bem, bem importante, tá? Anotem, que se você vai usar essa estratégia para pegar mais atividades, por exemplo, e entrar na atividade principal da Caixa, você não faça vistoria de reforma. Nem de reforma de casa, nem de reforma de apartamento, tá? Evitem. Porque pede vistoria de execução de edificação, é o que tem que colocar na RT, nem que for no campo adicional de observação. Se você vai fazer tem a parte de projeto para fazer, análise de projeto, também não façam colocando que é uma análise de reforma, entende? Que é uma análise de projeto, tá? Coloca dessa forma. E aí gente, isso aqui fez com que eu colocasse tantos alunos dentro da Caixa, entende? Mas tantos que assim, não vai dar pra mim. Claro que vai, entende? Tem esse jeito de fazer. E aí, gente, quem tá aqui agora, assistindo essa parte agora, vai receber, tá? O resumão do edital da Caixa 2024, que foi o último edital. Esse resumão foi realmente com os principais pontos desse edital, tá? Quando vocês me perguntam, Vi, mas o edital da Caixa, ele está aberto?
Não, o edital da Caixa ele não está aberto. Às vezes as pessoas divulgam, está aberto, entende? Mas com uma forma meio que de ter um duplo sentido. Mas não, ele não está aberto. Mas o que acontece? Ele não está fechado. Ué, mas agora bugou, não entendi. Ele não está aberto para receber documentos agora. Mas ele não está, ele está como se fosse suspenso, está no ar, entendeu? Ele não está fechado, encerrado ao ponto de não poder abrir uma janela em nenhum momento. Então, ele pode abrir janelas quando ele desejar, entende? E é por isso que você tem que estar preparado. É exatamente por isso. O último edital, né, aqui não estava com os dados totalmente atualizados, mas o último edital da Caixa, ele colocou para dentro quase que metade, aqui tem 3 mil e pouco, mas chegou acho que a 4 mil e poucos credenciados. Antes tinha 7 mil e poucos credenciados, então ele colocou menos pessoas do que se tinha antes, e isso faz com que o quadro necessário para rodar geral, né, ele possa vir uma possibilidade de novas aberturas. Tô falando, vai abrir um novo ciclo? Já? Não, eu não vou anunciar isso porque eu tenho muita responsabilidade com a sua carreira, tá? Então, assim, não tenho como eu imaginar e falar para você como uma verdade absoluta, mas o que eu posso te trazer enquanto análise de tendência profissional é o seguinte, que o edital da Caixa, ele já aconteceu de abrir janelas para algumas regiões do país, mas ele sempre tinha um quadro de 7 mil e poucos profissionais credenciados. Hoje ele tem menos. E ele já começou, essa informação é quente, ele já começou a fazer meio que uma varredura com quem está credenciado. Em relação aos prazos, tem gente que não está cumprindo os prazos. Se ele identificar que tem pessoas não cumprindo os prazos, ele não vai ficar preso com gente ruim. E uma outra informação muito, muito valiosa, tá? Que é ouro aqui também, o edital da Caixa, ele não veio, como das outras vezes, com um período de duração de contrato de 5 anos. Ele veio para 20 meses. Mas é renovável para mais 20 para mais 20 meses, totalizando 60 igual 5 anos. Por quê? Porque ele não quer ficar preso com gente ruim. Entende? Não quer ficar preso com gente ruim. E tem gente ruim também, né? Então, que é uma oportunidade dele abrir, ainda que não abra ciclo, vamos dizer, ainda que não abrisse, no pior dos casos, ele pode abrir nessa transição de renovação uma nova janela, entende? Só que assim, gente, edital da Caixa, você tem que estar pronto. Ele abre, ele faz papum, é uma das réguas do edital da Caixa, tempo. Quem não tá pronto, não tem como entrar. E assim, eu não ia nem trazer isso, mas gente, tem um outro ponto aqui que também vai ser decisivo para os próximos credenciados, muito possivelmente, que aí eu sempre falo de análise de tendência e esse é um ponto muito forte, que se o edital da Caixa, em algum momento, ele trouxer uma cláusula a mais, só quem já tiver se preparado antes vai entrar. E não é balela, não. Por que eu tô dizendo isso? Porque se ele colocar, o que é uma possibilidade, uma cláusula que só são admitidos os recebimentos, os envios de laudos que tenham sido feitos e com RT com data anterior à data do edital, de um novo edital, por exemplo, só entra quem está se preparando antes. E isso teria derrubado 60% das pessoas do último edital. Então você, como se estivesse tendo a oportunidade de se preparar num momento de que pode ser que algo assim venha e aí você vai falar, graças a Deus, tá? Então, basicamente, a atividade da Caixa que você precisa se credenciar para chegar num faturamento aí de R$10 mil por mês é a PF01. Então, a atividade PF01 envolve avaliação de imóvel pronto, análise de imóvel que vai ser construído e relatório de acompanhamento de imóvel que está em construção. Que são as atividades A, B e E. A, R$ 466 o laudo. O laudo que você faz para mandar para o credenciamento é diferente do laudo que você faz no dia a dia. Isso vocês vão entender na aula 2.
tá? Então, na aula 2, vocês vão entender qual que é a diferença do laudo que eu faço para mandar para o credenciamento, a diferença do laudo do dia a dia, tá? B437, 700 e poucos reais o laudo, B438, aqui eu vou entrar na aula 2 um pouco mais com vocês, tá? Para não ficar tão denso. Então, basicamente, tem atividades dentro da PF01 de 400 e poucos reais, de 700 e poucos reais, de 900 e poucos reais, de 406 reais. Os pesos dessas atividades são distribuídos dessa forma. A maioria é atividade de avaliação de imóvel pronto. Fazendo aqui para vocês como se fosse como parâmetro do que acontece no mercado, é que você fazendo 15 laudos de R$ 466, reais, que daria R$ 6.999, reais, mais 3 laudos de R$ 914, reais, que é da atividade B, que daria R$ 2.742, mais 2 laudos de acompanhamento de 406, que daria 812, então 6.990 mais 2.700 e pouco, mais 812, daria R$ 10.544. E é por isso que tem muita gente que simplesmente vive da Caixa mesmo, e até muita gente que até escolhe deixar de trabalhar com projetos por conta disso. E isso aqui são resultados reais alinhados com esse parâmetro. E se você tem medo do tipo, mas eu ouvi dizer que tem que abrir CNPJ. Sim, para se credenciar nos bancos tem que abrir CNPJ. Porém, você não precisa soltar os 2 braços de uma vez. Você pode preparar os seus laudos de credenciamento, se certificar e quando você está terminando o laudo de inferência, abrir o seu CNPJ. É uma estratégia para você se organizar e conseguir entrar nesse mercado. E aí, gente, eu vou soltar a frase senha para vocês destravarem o material de apoio, que é o resumão dessas atividades, porque eu sei que é muita informação de uma vez, então é o resumão das atividades e os outros materiais também para vocês pegarem no grupo do WhatsApp, só que ele vai estar bloqueado. Então, você só vai conseguir desbloquear usando a frase senha. Time, coloca na tela. Proibido estacionar. Proibido estacionar. Só não manda esse vídeo pro grupo, porque senão o grupo vai saber a frase. E não pode saber, só vai saber a frase quem está realmente assistindo, né? Pode até ver a plaquinha, mas não sabe que essa é a frase senha. Então, a frase senha é proibido estacionar. Essa frase destrava os conteúdos que vocês estão recebendo, tá? E eu já expliquei para vocês sobre 3 vagas em cada situação. Mas assim, se o edital tá fechado da Caixa, né? Não tá fechado, mas tá suspenso. Da Caixa, eu vou me preparar para entrar na Caixa. Mas como que então eu gero os resultados, né? É possível gerar grandes resultados antes da Caixa? Óbvio que sim. Isso aqui, por exemplo, ele fez 85 mil reais também antes da própria Caixa abrir, com os outros degraus da construção da escada de valor, tá? E outra coisa, gente, pra gente finalizar, antes disso, tem que dizer pra vocês, tá vendo aqui bem no fundinho, eu não coloquei tudo pra vocês verem, não, mas tá vendo aqui bem no fundinho que tem um organograma, um fluxograma, é um mapa de credenciamentos daqui, gente. Durante muito tempo eu segurei isso aqui, porque é um resumão muito rico, tá? E que não tem em nenhum outro lugar. Somente, tá? Isso aqui é somente quem, tá? Somente quem tirar uma fotinha, assistindo aí, tirar um print, tirar uma fotinha, né? Assistindo, postar no Stories e marcar @arquiteta de valor com maior aprendizado. Somente quem fizer isso, tá? Vai receber no direct esse presente aqui, que é esse fluxograma de credenciamento nos bancos, tá? Então, tira uma foto aí, quer uma pose? Quer uma pose? Ou pega alguma outra parte, né, que vocês tenham gostado aqui da aula, mas postem, tá, no Stories. Marquem @arquiteta de valor, coloquem o maior aprendizado ali escrito, que daí a gente vai mandar para todo mundo que postar esse fluxograma como presente de valor, tá? Desse jeitinho aqui. E aí, gente, tem um outro ponto que também é importante eu lembrar a vocês, que
Gente, quando eu venho para esses eventos, eu venho meio tipo uma Mãe Noel, né? Para os materiais de apoio. Mas também tem uma coisa. Vai ter uma foto oficial que a gente vai postar, onde eu vou estar com essa plaquinha no feed do Instagram, @arquiteta de valor. E essa foto oficial, cada aula vai ter uma foto oficial. A foto oficial da aula 1 é essa, tá? Cada aula tem a sua plaquinha. Mas essa daqui, essa foto oficial, quem comentar o maior aprendizado na foto oficial da aula 1, da aula 2, da aula 3, nos seus respectivos dias, vai participar de um sorteio, onde depois eu conto. Tem um presente bem legal, que muitos de vocês adoraram quando eu mostrei. Então, vai participar de um sorteio, onde uma pessoa vai ganhar esse presente e eu vou mandar para casa da pessoa, entendeu? Então, comentem, postem o stories, mandem também para os colegas, tá? Que vocês queiram também mostrar uma nova rota para eles. E agora, vamos fazer, gente, eu quero fazer com vocês basicamente, é um exercício mental mesmo, tá? Para você se ver como dono da sua própria rota, dono da sua própria estrada. É você que decide qual é o caminho que você vai seguir. Se você quer seguir numa estrada apertada, cheia de buraco, cliente pedindo desconto, lidando com exaustão, dependendo do sim do cliente para viver, para comer, é uma coisa. Agora eu quero que você se imagine numa via muito mais larga, construindo realmente, vamos lá, então imaginem, gente, você construindo basicamente seguindo a sua estrada, mas construindo a vida que você deseja. Nessa vida, você tem mais tempo com as pessoas que você ama, com seus filhos, você consegue levar no parquinho à tarde, se você quiser. Você consegue ter a tranquilidade de quem é mulher sem engravidar, saber que tem para onde voltar, que tem o trabalho porque você construiu essa vaga. Você tem um maior conforto, uma maior qualidade de vida para você se orgulhar. Você pode dizer para os seus pais, olha, eu dei certo. É sobre isso, esse novo caminho. E é por isso que eu trago esse evento para abrir a mente de vocês, tá? É importante você ter noção do que é o seu combustível. O seu combustível, no final das contas, que vai fazer você chegar lá, é o que você quer para a sua vida. É esse o seu combustível, tá? Por que você faz o que faz? E hoje você viu, então, no nosso encontro de hoje, você viu que você tem quais oportunidades você tem no mercado, você viu quanto você pode ganhar, você viu em quais setores você pode atuar, você viu de onde veio a demanda, você viu quais atividades escolher para se credenciar nos bancos. E vamos fazer um combinado? Combinado para nossa segunda aula, que é o GPS de valor, tá? E é nele, de estar aqui, coloca aí no chat, eu vou estar aqui, entendeu? Eu vou estar aqui, coloca aí o que vocês acharam também da aula de hoje, gostaram, o que vocês aprenderam, tá? Coloquem. No nosso segundo encontro, nossa segunda aula, você vai entender o que de fato você precisa para mandar para o credenciamento. Então tá, eu entendi que existe, eu entendi que dá para ganhar isso, eu entendi como que é, mas eu preciso entender o que eu mando, como que eu faço isso. Então, o que você manda exatamente para o credenciamento para entrar em cada uma das atividades. Você vai entender como funciona a questão de empresa, como que você, qual que é, o que você pode fazer caso você não queira abrir empresa, quais são as estratégias, você viu que tem estratégia para tudo, né? Quais são as estratégias se você não quiser abrir empresa, quais são as estratégias se você quiser expandir, aumentar inclusive para além de R$10 mil o seu faturamento. Você vai entender também quais as estratégias de responsabilidade, ser responsável legal, responsável técnico, qual a dinâmica de cada banco para que você faça gol. Então você precisa vir amanhã. Chama um colega para pegar carona com você nessa rota e vir amanhã também, tá? Porque sabe aquele primeiro passo, aquele sentir um gostinho de que tá dado o primeiro passo? Isso já está acontecendo. Parabéns por você estar aqui estudando e realmente construindo a sua jornada. E você não estar aqui amanhã significaria que você não estaria
tão comprometido assim com a sua construção de carreira e com o seu combustível, com o que você de fato quer para construir um faturamento com laudos de avaliação. Significaria que você não estaria dando tanta importância assim para o destino onde você quer chegar. Mas você tá. Então, a gente vai estar juntos também. E no último encontro, na última aula, vai ter uma vistoria, onde você vai poder vistoriar, aprender a fazer a sua primeira vistoria, vistoriando na sua própria casa, e eu vou mostrar como fazer isso, e também vou abrir as vagas para o laudo de cá, para quem quiser passar de nível e entrar de uma vez de toda para chegar nesse destino. Gente, é isso, gente. Lembrem que a inexperiência gera insegurança, mas vocês estão numa rota segura para construir o que vocês desejam. Então, até a próxima aula. Um grande beijo. Tchau, tchau. Eu me cadastrei como perito do Tribunal de Justiça. Terei essa coragem aí, mesmo sem tanta experiência. Fui nomeado algumas vezes em processos pequenos, que está me dando bagagem aos poucos. Só que agora no mês de janeiro fui nomeado para um processo muito grande, bem grande mesmo. Me deu muito medo no começo, uma certa felicidade também, né? Por poder exercer um trabalho tão grande. E a primeira pessoa que me veio na cabeça foi a Vivi, sem erro. É um processo que envolve 9 laudos de avaliação de imóveis e imediatamente entrei em contato com a Vivi. Ela me deu todas as orientações, o medo foi embora na hora. Ela me deu toda a assessoria, me ajudou tudo, me colocou em contato com vários profissionais. Hoje já estamos dando andamento no processo. Vamos dizer, sem a Caixa, você faturou R$85 mil, né? E esses 85, conta um pouquinho pra gente. Foi uma parceria, foi rural, pelo que eu vi, né? Foi uma parceria rural, eu fiz junto com o Rodrigo, uma avaliação de algumas propriedades. O Rodrigo que a gente Sério? O que a gente trouxe pra live grupal? Que massa! Foi uma semana na região de Nova Esperança, ali, Goiorê, fazendo a vistoria nas propriedades. Ele ficou uma semana só vistoriando, depois nós fomos desenvolver os laudos. Ele fez a parte rural, em si da terra, e eu peguei mais a parte das edificações. E num tempo, fizemos um mês nós conseguimos fazer essa avaliação. E esses R$85 mil foram desse um mês? Ou não? 75 mil foi referente a serviço. Os outros 10 foi referente a outros 2 serviços. Mas foi, como que foi? Os 85 foi referente a esse serviço? 75. Tá, 75, é que falhou o áudio. 75 referente a esse serviço. Os outros 10 referente aos outros que iam entrando. A outros 2 serviços. A outros 2 serviços. Isso é referente à avaliação de greves. Legal. Cada um foi de 5 mil, então? Oi, é o Vitor Aguiar? Isso. Vitor, é a Vivi do Arquiteto de Valor, tudo bem? Oi, Vivi, tudo bem e você? Tudo bem. Você tá sabendo da novidade aí? Já tô sabendo. Você tá aprovado na Caixa! Graças a Deus, meu Deus do céu. Vitor, parabéns, eu tô muito feliz mesmo. Obrigado, eu tô muito feliz. Eu vou quase chorar aqui com cada um de vocês, sério. Nossa, imagina. E você é da turma desse ano, né? Sim, eu tava até lembrando aqui em janeiro, dia 30 de janeiro, vendo as suas lives. E aí eu entrei. Você já conhecia a área, já trabalhava com isso, já tinha estudado ou foi o primeiro curso, primeira capacitação? Nada. Foi o primeiro curso e antes de entrar no seu curso eu pesquisei vários outros cursos. Eu falei, não, eu preciso entrar no curso dessa mulher que ela vai me garantir. Queria te dar esse parabéns, eu falei, nossa, será que ele não sabe ainda? A gente que vai contar. Eu descobri agora há pouco, coisa de 30 minutos. Eu tô atualizando loucamente a mensagem da Caixa e aí apareceu uma página diferente. Eu falei, opa. E aí eu entrei ali, aí apareceu habilitado. Também tem as novidades para contar. Ai, meu Deus. Do Banco do Brasil. A gente começou a receber algumas demandas do Banco do Brasil passadas. E aí, desde janeiro, a gente também está recebendo bastante. Eu fiz janeiro shopping, uma avaliação aqui de 3 lojas.
Gente, eu tô muito sério. Gente, eu não falei pra ninguém, nem ia falar nada, tá? Só vocês estão aparecendo agora, tipo... Sério, gente, que massa! Eu fiquei desesperada, enlouqueci, mas graças a Deus deu certo e agora acabei de entregar uma avaliação de 14 salas em um prédio numa avenida super comercial aqui em Salvador, assim, eu fiquei impactada, porque foi na laje, tipo assim, as salas eram de 350 metros quadrados, laje comercial. Mas graças a Deus também eu consegui entregar. Então, assim, eu tô muito feliz mesmo. Gente, que noite. Além de avaliação de casa, né, de apartamento. Mas, assim, eu fiquei impressionada com essas duas demandas, porque foram grandes, né, uma no mês passado e uma agora. E, assim, eu tô feliz. Eu tô muito satisfeita. Eu trabalho sozinha, então... eu fiquei muito feliz mesmo. Ai, mano. Te agradecer, viu, Vivi? Eu conheci através de uma especialização que eu fiz, não era na área de avaliações, era uma outra área, mas só que apareceu essa área de laudos. Aí eu comprei o curso, eu não consegui entender a metodologia dele, eu não consegui. Eu falei, não, com essa metodologia eu não vou aprender, a gente precisa aprender, né, para trabalhar aqui, é para carreira. O que você tá rindo? Era o mesmo curso que eu... Ah, era o mesmo curso que você comprou, entendi. Aí quando surgiu o teu curso, eu passei, antes de abrir, né, eu já tava lá naquela listinha, né, de abrir o seu curso. Na espera ali, né? No Instagram, quando é que vai abrir? Daí foi na turma de setembro que eu entrei para a tua mentoria. Aí só, graças a Deus, só Conseguiu, eu tô sabendo que agora você tá ficando craque. Tô ouvindo aqui que você tá evoluindo. Aprendendo, né? Porque tá não aprendendo. É fácil. Eu fico pensando de verdade numa pessoa que não conhece a plataforma. Bom dia, tudo bem? Eu estou aqui para falar um pouco sobre o serviço da Viviane, sobre a parceria que a gente fez e sobre os resultados também. Graças a Deus a gente já está cadastrado na Caixa Econômica já faz mais de um ano. A gente está cadastrado também junto ao BNDES e ao Banco do Brasil, graças à metodologia, graças à parceria que a gente tem com ela. Nós não tínhamos nenhuma experiência com avaliação de imóveis e hoje tanto eu quanto o meu sócio, a gente, além de manter todos os trabalhos que a gente fazia anteriormente na construtora, com execuções de obra, com construções, a gente agregou o serviço de avaliação. Isso tem sido muito rentável. E isso melhorou muito os nossos rendimentos. Nós temos uma construtora atual já com faturamento na faixa de R$10 mil, acima de R$10 mil no mês. E a empresa Destra, que eu também faço avaliações, que eu trabalho em parceria com a Viviane, nós já temos um faturamento acima de R$12 mil. Então, baseado na experiência que eu tive, o que eu posso te dizer é o seguinte: você não precisa parar de fazer o que você faz hoje, você não precisa parar de fazer projeto, você não precisa parar de fazer obra, você não precisa de mudar a sua vida para fazer avaliações. Você só tem que ter uma parceria, tem que ter uma metodologia para poder implantar isso na tua empresa. Olá pessoal, sou engenheiro Fábio José Rezende, 20 anos de formado, sócio proprietário da consultora Atual Engenharia, ativa na cidade de Umuarama com projetos, execuções e construções. Há 5 anos fiz o curso de Engenharia de Avaliação por Inferência e Estatística. Há 3 anos conheci a Viviane, onde através do seu método de ensino de avaliações de imóveis, consegui colocar em prática esse curso que eu não tinha noção como fazer. Há 3 anos, a minha empresa foi credenciada junto com a Caixa Econômica, onde posso dizer que melhorou a minha renda. Nesse momento, então eu tenho 4 laudos de inferência, eu tenho 3 laudos de evolutivo e eu tenho 2 laudos de involutivo. Nós estamos com as 2 empresas credenciadas, né?
recebendo bastante ordem de serviço, inclusive, nesse edital 2023. Que bom, fico tão feliz. A gente tem trabalhado bastante aqui em São Paulo, né? Laudo completo e laudo simplificado, e aí dobrado, né? Então, dezembro, janeiro, fevereiro, a gente, tipo, pra você ter uma noção, a gente trabalhou mais do que o ano passado inteiro, com uma empresa só. Sério? Ai, que bem, arrepiei. Que massa, tô muito feliz. Mas assim, 2 meses e 15 dias, a gente fez mais do que o ano passado inteiro. Então, valeu a pena. Eu nunca imaginei que eu fosse começar a me perder nas RTs aqui em casa. Já recebi, quando recebi, mandei nota, não é muito legal, nossa. Aí você muito legal, assim, você se sente crescendo, né? Imagina quando chegar a caixa, né, Manu? Ave Maria, Jesus. Acho que nem comentamos ontem, mas começou a vir laudo pra gente. Começou a aparecer. Tá difícil esses autos embaixo. De projeto e tudo, né? A vida de projeto, ela é muito desgastante, né? E a gente já fechou 2. É desgastante. 2 laudos? Você nem me contou isso, gente! Aconteceu ao mesmo tempo, a gente já fechou 2. Fechou 2? Então a gente até recebeu já. Sério? A metade, agora a gente vai receber outra metade. Gente! Tem mais esse de outro. Oi, meu nome é Rodrigo Yukita, eu sou arquiteto. Eu tenho meu próprio escritório de arquitetura voltado para avaliações de imóveis. Eu conheci essa área através da arquiteta Viviane Carvalho, que me ensinou todos os métodos de cálculos de avaliações de imóveis, também me passou todos os materiais de apoio e também me ensinou o processo para credenciamento para a Caixa Econômica Federal, o qual atualmente no escritório é credenciado. Essa transição foi muito válida porque na época eu trabalhava como arquiteto, projetista em um escritório de arquitetura e meu salário girava em torno dos R$3.000. E hoje, trabalhando com meu próprio escritório de arquitetura, fazendo avaliações de imóveis, esse salário gira em torno dos R$12.000 mensais. E tinha sido realmente a proposta que a arquiteta Viviane Carvalho me fez ao me inserir na área de avaliações de imóveis.